Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta quarta-feira, trazendo as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport, onde PVC e André Hernan trazem informações do Palmeiras nessa preparação para o jogo contra o Al-Ahly pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Hernanzito, vamos começar a falar desse Palmeiras? Vamos. Palmeiras que fez uma boa estreia contra o Porto, né? Criou muitas oportunidades, ficou aquela sensação de que poderia ter vencido, mas parou ali, bateu ali numa certa falta de eficácia, de eficiência para conseguir balançar as redes. Você imagina mudanças para esse jogo de amanhã, do time de Abel Ferreira? Não imagino grandes mudanças assim, não imagino ele mexer no time, por exemplo, ele sacar o Vitor Roque e colocar o Flaco Lopes, ou então colocar o Veiga de volta no meio-campo. Acho que ele já fez essas experiências em alguns jogos do Brasileiro, onde ele teve o olhar também para esse Mundial. E acho que o time base que entrou em campo contra o Porto, e aí a gente vai colocar como adversário mais difícil, foi um time que foi um time preparado para o Mundial. O Aníbal Moreno, no lugar do Emi Martínez, até por ser um adversário diferente, você tem mais mobilidade com o Emi Martínez, você tem mais possibilidade de passe longo, média distância, e até mesmo chegada na área com mais qualidade do que propriamente do Aníbal Moreno. Pode ser uma alteração, talvez seria a única alteração que eu faria se eu fosse o Abel Ferreira, mudaria o primeiro volante, ele é o primeiro jogador de meio campo. Mas no resto, acho que é o time que vem jogando e é o time que fez uma boa partida contra o Porto. Então, não teria por que mexer tanto. Isso você fala mais por característica mesmo do que por desempenho, né? Porque o Aníbal, inclusive, foi muito bem nessa primeira partida. Ele é muito bom jogador, Defensivamente, o time se portou muito bem. Gustavo Gomes fez uma partidaça também, mas pode dar aí uma outra, embora eles até façam funções parecidas, mas uma outra característica para enfrentar esse Al-Ahly. PVC, e para você, esse time do Abel deveria mudar? Se a gente olhar esse primeiro jogo, né? Já falamos aqui diversas vezes como o Palmeiras enfrentou o Porto de uma forma muito positiva e a forma como o time jogou, mas faltou colocar a bola na casinha. E aí a gente fala de Vitor Roque, que foi um pouco questionado nesse primeiro jogo, o Estevão, que embora finalize muito bem, também não marcou, o próprio Maurício. Dá para pensar em mudanças? Hernan falou do meio de campo, mais um setor ofensivo no ataque? Será que um Flaco Lopes pode ter uma oportunidade? Ou quem sabe até um Paulinho, que ainda está tentando chegar ao seu auge da forma física? Como que você vê esse time do Palmeiras para enfrentar o time do Egito? Pensando na questão de o Al-Ahly não é uma retranca. Eu não acho que é a solução do jogo aéreo. O Lopes não tem que entrar no time pelo jogo aéreo. Não é essa a razão. O Aníbal jogou muito bem. Para mim, o Gustavo Gomes foi o melhor em campo, o Aníbal foi o segundo. Se você pensa que está faltando gol e que o Lopes é um dos goleadores do Palmeiras da temporada, o Lopes é um cara que pode entrar no time. O Hernan ontem falou uma coisa sobre não ter mudança, né? E eu também estava caminhando nessa linha de não ter mudança, mas eu estou ponderando um fator aqui. O Abel vai falar daqui a pouco, às 6 da tarde, no horário brasileiro. E não vai falar sobre o que vai acontecer, mas ele tem mudado 4 a 6 jogadores a cada jogo. Acho que não é o caso de mudar 6, 5, não é o caso. Porque é a mesma competição e ele precisa dar rodagem. Precisa montar um time, ter um time estruturado, com conhecimento, com entrosamento. Mas, 3 mudanças pode ser, porque tem sido a lógica de descansar, de rodar, e ele está orgulhoso de rodar o elenco e manter o mesmo nível técnico e tático. Vai ter que mudar alguma coisa na estratégia na parte da frente, porque o time estava muito ansioso, errando passe demais na frente, e se errar passe na frente, o Al-Ahly vai ameaçar em contragolpe. O Al-Ahly que teve chances de vencer o Inter Miami, né? Acabou ficando no empate, foi 0-0 também. Aliás, ninguém nesse grupo ainda marcou gols, mas foi um jogo equilibrado ali que o Al-Ahly teve chances de vencer.
Então, PVC, imagine mudanças e tem uma questão da temperatura também, né, PVC? Primeiro do gramado, né, que os palmeirenses, tanto os jogadores quanto o Abel, criticaram o gramado na estreia. Foi um gramado que foi mudado, modificado ali, ele passou do piso sintético para a grama natural em função das exigências da FIFA, mas os jogadores não gostaram muito do gramado, não. Então, vamos ver como é que eles vão rearrumar esse gramado para esse segundo jogo. E o calor, porque os termômetros, eles prometem aí acima dos 30 graus, não que seja uma questão, né, para quem joga no Brasil, porque aqui a gente também joga debaixo de um solzão danado, ali, especialmente ali Campeonato Paulista, no interior, palmeirense, e o Palmeiras já está acostumado com isso, mas é apontado como um fator também. Será que esse desgaste pode fazer o Abel mexer um pouco, Hernan? Não, acho que a temperatura não vai influenciar muito, né? Mesmo porque também ele está treinando numa temperatura já está um tempo se adaptando por lá, né? E tem chuva, tem chuvarada, tem calor, tem tudo, né? Não entendo que a mudança faça com que ele mexa no time por isso, ou o clima faça ele mexer no time. É muito mais a questão da estratégia do adversário mesmo. O Porto é o melhor time, né, a ser enfrentado, de enfrentamento nesse grupo. E tem aquela coisa da ansiedade da estreia. De fato, os jogadores da frente, a bola deu uma queimada. Assim, você vê que faltou tranquilidade na hora de finalizar. Pro Vitor Roque, pro Estevão, pro próprio Richard Rios, quando teve uma chance. Então, o Murilo mandou uma na trave também, né? Foi a questão do ajuste, ali de time, de adversário, de você já estar adaptado e sentindo o clima do Mundial. Eu entendo que naturalmente o Palmeiras, com a experiência que tem, com a casca que tem, naturalmente já vai fazer uma partida melhor no quesito finalização do que foi contra o Porto na estreia. Esse gol sair, né? Já tira das costas esse peso também, para sair esse primeiro gol aí do Palmeiras no Mundial de Clubes. Até porque o time criou, e é o que diz a própria FIFA, PVC. A FIFA fez um estudo, né, analisando diversas estatísticas que mostram como o Palmeiras teve boas ações ou muitas ações ofensivas nessa primeira rodada. A porcentagem de ações ofensivas com posse de bola no último terço, que é um papo bem futebolês, mas acho que vocês entendem, né, o quanto o time criou e teve ações ofensivas, o Palmeiras só fica atrás do Bayern de Munique, que aplicou 10-0 para cima do Auckland City na primeira rodada. Tudo bem, é um time semi-amador, o Auckland é verdade, mas foi um 10-0. Então, o bate PSG 19%, e olha que o PSG venceu o Atlético de Madrid por 4-0, ou seja, foi muito eficiente, e o Flamengo 10%. O que esses números querem dizer, PVC? Eu acho que é bem importante. Esse relatório, o relatório aberto que tem aqui, eu fiz um recorte porque me chamou a atenção, comparando todos os números, e porque muitas vezes se fala do que o Abel está fazendo, que o Abel às vezes é defensivo, e ele está tentando fazer um jogo ofensivo o tempo inteiro. O relatório ele é muito detalhado. Eu vou tentar mostrar, não sei se dá para mostrar direitinho aqui, mas ele começa com esse gráfico que tem, aqui está escuro. Esse gráfico. Vocês estão vendo, gente? Conta aí. PVC, não sei se a gente está vendo, mas vamos tentar. Tá difícil de fazer. Mas olha tá difícil de ver. Olha a quantidade de informação que tem passando aqui, ó. Olha só, muita informação. É o relatório de um jogo. Olha só, tá? Então, ele é muito detalhado. Ele começa com informações que são absolutamente convencionais, como a gente tem visto. Gols, tentativas de gol no alvo, total de passes completos. E ele vem descendo para questões que são diferentes, né? Fases do jogo. Com posse de bola. É aí que tem esse dado. Quando o Palmeiras tem a posse de bola, ele cria 22% das suas jogadas com posse de bola no último terço do campo. E aí você pega, a gente viu pelo número, do Flamengo que jogou bem, com 12%, do Benfica, com o Chelsea só tem 22%, todos 20% para baixo. Então, me pareceu muito relevante, só o Bayern está na frente disso, nesse critério. Aí eles têm, sem posse de bola, pressão alta, Palmeiras tem 6%. Pressão média, Palmeiras 4%. Pressão atrás, 0%. Ou seja, o Palmeiras pressionou o jogo. A pressão do Palmeiras é mais forte do que as dos demais.
Por exemplo, essa pressão alta, o Porto teve 2%. O relatório é realmente muito detalhado, tem muita coisa. E se a gente for fuçando jogo por jogo e comparando jogo por jogo, dá para descobrir mais coisa. Me chamou a atenção, neste caso específico, esse dado da quantidade de jogo no último terço que o Palmeiras só fica atrás do Bayern. Esse relatório é do Departamento de Desenvolvimento Global da FIFA, que é presidido pelo Arsène Wenger. Eles têm 7 ex-jogadores como analistas Master Premium, entre eles o Gilberto Silva, que é o representante brasileiro nessa comissão, e abaixo desses 7 tem analista de desempenho, analista tático, um grupo de analistas que faz todo esse relatório e entrega para análise desses Masters, desses ex-jogadores, que é o que está fazendo o desenvolvimento, por exemplo, para entender que a FIFA está incomodadíssima com a catimba e com a cera do Boca Juniors. Chamou bastante atenção, né? E o Boca pagou um preço alto por isso, porque estava vencendo por 2-0, fez tanta cera, tanta catimba, acabou levando o empate. Não que seja necessariamente por isso, mas na minha visão isso contribuiu. Palmeiras entra em campo amanhã, e aí tem um cenário diferente, porque agora tem que ganhar, né? O empate contra o Porto foi muito bem recebido, porque jogou bem e tal. Agora, inclusive, amanhã o G4. Inclusive, por conta do jogo do Palmeiras, o G4 vai começar mais cedo amanhã, às 11 horas da manhã, começa o G4. Então, coloque aí no seu despertador para você chegar mais cedo. E amanhã tem o Al Ahly pela frente. Vamos ouvir o Flaco Lopes. Cara, muito especial para mim e acho que para o time também. Nós medir contra um grande time da Europa. Cara, acho que foi muito especial também, todo o apoio deles. É incrível e mais uma vez o Palmeiras demonstrando o gigante que é, né? Cara, estamos muito bem. Hoje, como você falou, um treininho mais para compensar as cargas com os companheiros que jogaram. Os números deles são bons. Tá aí, Flaco Lopes. Tá vendo? Tá defendendo. Repete a frase. Os números do Flaco Lopes no Palmeiras vêm crescendo ano a ano e são bons. Eu achei bom atacante. Eu acho ele muito justiçado. O que você acha, Márcio? Ele não. A empolgação dele é essa. Eu acho que isso. Mas eu acho assim, não é nenhuma ironia. Eu acho mesmo. Acho ele um bom atacante. Eu também acho um bom atacante. Acho ele um fazedor de gol, de cabeça, forte de cabeça e tal, enfim. Um bom atacante. O Palmeiras vai treinar, deve estar treinando agora. Tem o fuso, né? De 1 hora a menos, não é isso? Então deve ter treinado já agora de manhã. Vai viajar hoje à tarde. Amanhã é o dia das entrevistas. E depois o jogo contra o Al Ahly, né? Eu tenho 2 situações que eu estou pensando aqui, né? A FIFA fez um levantamento comandado pelo Arsène Wenger, não sei se vocês viram, está no UOL publicado hoje, e ele mostra algo que é muito claro do Palmeiras. Tirando o Bayern de Munique, que ganhou de 10-0... Ah, é legal esse levantamento, eu já sei o que é, pode falar. O Palmeiras lidera junto com o Chelsea, tem mais um clube aí, enfim, com um número altíssimo, né, de ações no último terço do campo. Que é isso? Ações ofensivas, né? Então o Palmeiras chega muito perto da área do adversário, mas não faz o gol. São 17 finalizações, só 5 no alvo contra o Porto. 12 de dentro da área, só 5 no alvo contra o Porto, né? Então, o Palmeiras treinou finalização na segunda-feira, né? E precisa melhorar esse quesito, porque o jogo com o Al Ahly, ele tem um componente diferente. Já passou a estreia, já viu-se que o Palmeiras pode produzir. Foi um bom jogo contra o Porto, não foi espetacular, mas foi um bom jogo. A partir de agora, o que se espera é que o time cresça, e ele precisa crescer nesse momento, para cumprir a missão dele, que é se classificar. E para se classificar tem que ganhar os 2 jogos. Eu estou ouvindo muito companheiros e pessoal torcedores falando: tem que escapar do PSG. O Palmeiras tem que se classificar. E para se classificar, ele precisa ganhar do Al Ahly e do Inter Miami. E para ganhar do Al Ahly, ele vai precisar de eficácia, coisa que ele não teve até aqui. Ele vai encontrar um time que vai sair rápido no contra-ataque, nas transições, e que vai se defender lá atrás, certo?
Palmeiras tem experiência de jogos contra o Al-Ahly. Foram 2, um empate e uma vitória. E na vitória o Palmeiras fez um jogo exemplar. Quando o Palmeiras ganhou do Al-Ahly de 2-0, foi exemplar o jogo do Palmeiras, foi muito bom mesmo, convincente, jogou bola, ganhou e ganhou bem. Então eu só espero isso do Palmeiras amanhã, entendeu? Que o Palmeiras jogue e cresça, porque ele precisa crescer. O que ele jogou contra o Porto sem fazer gol, vai ficar no 0-0 de novo. Ele pode jogar, ele precisa jogar mais do que jogou contra o Porto, ele vai ter muito mais a bola, ele vai ser atacado na transição, precisa ver o que o Abel está pensando, e surgiu aqui uma conversa que poderia ter os 3 zagueiros, Giai, Gomes e Murilo, Alan e o Piquerez, Aníbal, Rios e Estevão, na frente Vitor Roque e Flaco Lopes. Só um segundo. Fala. Quem pode tirar talvez essa dúvida sua? Quem? Gabi Guimarães. Ela pode. Ela está lá em New Jersey. E vai entrar agora aqui no G4 para falar o noticiário do Palmeiras que entra em campo amanhã. Muito boa tarde, Gabi, mais uma vez. Por nós, o campeonato não acabava nunca mais para você poder participar todo dia aqui com a gente. Oi, pessoal, um beijo pra vocês, pra todos que estão ligados com a gente. Olha, a gente pode falar de outras competições também, é só chamar que eu tô à disposição, mas sabe que eu tô torcendo pelos brasileiros. Quanto mais tempo eles ficam aqui na competição, mais a gente fica por aqui curtindo New Jersey, curtindo mais ou menos, né? Acordamos 3 da manhã, mas vambora, porque o tempo não para. Antes de falar sobre o time, só trazer um pouco da programação do Palmeiras, eu ouvi vocês falando há pouco. O Palmeiras sim terminou de treinar lá em Greensboro, vai ter agora aquele período de almoço e depois os jogadores já pegam o voo aqui para Nova Jersey, onde vão ficar no hotel por alguns instantes, depois já vem aqui para o estádio MetLife, fica mais ou menos uns 30 minutos do hotel do Palmeiras. E por que isso? Porque às 4h45 vão rolar aquelas entrevistas obrigatórias. 3 jogadores do Verdão vão falar, além do técnico Abel Ferreira, e nós estaremos aqui, é claro, para acompanhar. Trazer uma curiosidade em relação a essas dúvidas do técnico Abel Ferreira mesmo e da percepção que a gente tem tido tanto dos treinos quanto dos torcedores com os quais a gente teve a oportunidade de conversar. Porque os reservas entraram muito bem na partida contra o Porto, né? Aqueles que entraram no intervalo, é o caso do Rafael Veiga, do Paulinho, do Flaco Lopes. Tem muito torcedor pedindo, não sei se essa combinação Flaco e Vitor Roque, mas se tiver que escolher entre um dos dois, talvez pelo momento e pelos números do Flaco, entrar com o argentino neste momento e não com o Tigrinho. Um outro jogador que sempre está ali, né, nessa disputa, junto com o Emi Martínez, é o Aníbal Moreno, que também foi muito bem contra o Porto. Ele foi um dos líderes das ações defensivas da partida, se movimentou. Nós estivemos dentro do MetLife, deu para ver ele em quase todos os cantinhos do campo, não deixando nada passar realmente. Então, o Abel Ferreira ainda não deu pistas se ele vai ou não fazer mudanças nesse time, se ele pode começar com o Paulinho, ao invés de acioná-lo, por exemplo, depois do intervalo. É um grande mistério, estamos tentando desvendar e, é claro, o Palmeiras tenta esconder do outro lado essas informações para surpreender um adversário que, como vocês bem comentaram também, o Palmeiras conhece. Já são 2 confrontos contra o Al-Ahly em mundiais. Agora o Palmeiras vai para o 3º, esse valendo muito mais, já que está tudo igual no Grupo A. Acho que tem um ponto de vantagem aí do Palmeiras, que é o conhecimento do treinador em relação ao elenco. O Abel Ferreira, né, chegou no Palmeiras em outubro de 2020, conhece esse time, ainda que o elenco tenha mudado muito nesta temporada. Em contrapartida, o Al-Ahly mudou de treinador recentemente. O José Riveiro teve apenas 2 semanas para preparar a sua equipe para este Mundial. Quem sabe a experiência do treinador, o conhecimento do time não possam fazer diferença para o duelo de amanhã, que vai acontecer 1h da tarde aqui no MetLife, pessoal. E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Al-Ahly, né, que é o próximo adversário do Palmeiras nesta quinta-feira, às 13 horas, pela segunda rodada do Campeonato Mundial. Como podemos ver aqui na tabela atualizada, o Palmeiras está na 3ª colocação, primeiro Al-Ahly e Porto, devido à questão de critério de cartões amarelos. Ninguém fez gol na primeira rodada, e aí na questão de desempates é a questão dos cartões. Como o Palmeiras teve mais cartões ali, ficou na 3ª colocação. E aí o Palmeiras precisa vencer esse jogo. No vocabulário do Palmeiras só tem uma palavra para esse jogo contra o Al-Ahly: vitória.
precisa vencer porque praticamente encaminha sua classificação para a próxima fase. E aí vai para a última rodada para decidir em saldo de gols para ver se consegue ficar em primeiro para fugir do campeão europeu, que provavelmente será o primeiro do grupo, o Paris Saint-Germain. E aí é enfrentar ou o Botafogo ou o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid tem muito jogo para o Palmeiras, sim. O Palmeiras tem grande chance de passar para quem sabe, umas quartas de finais da competição. Estou trazendo aqui os últimos 5 jogos da equipe do Al Ahly. O último, o recente empate contra o Inter Miami, já pelo Mundial de Clubes 0-0. Anteriormente a isso, véspera do Mundial, a equipe enfrentou o Pachuca, que também está no Mundial, e empatou pelo placar de 1-1. Já no campeonato egípcio, foram 3 jogos no mês de maio, nesse recorte que eu trouxe, e foram 3 vitórias. Já o histórico de confrontos contra a equipe do Al Ahly, são 2 na história, né? Em 2020, no Mundial, o Palmeiras empatou 0-0, mas perdeu nos pênaltis, ficou na 4ª colocação. E no Mundial de 2021, o Palmeiras venceu o Al Ahly pelo placar de 2-0, gols de Dudu e Rafael Veiga, onde selou a passagem do Palmeiras para a decisão contra o Chelsea. Enfim, essas foram algumas informações aí desse próximo adversário do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!